9 sinais que Deus usa quando você acha que Ele está em silêncio. Se você está ouvindo isso agora, talvez esteja exatamente naquele lugar onde a oração parece bater no teto e voltar vazia. Talvez já tenha dito: Senhor, fala comigo. E ao invés de resposta, recebeu apenas mais silêncio. Esse silêncio machuca, porque parece ausência, parece esquecimento, parece que o céu ficou mudo. Mas e se esse silêncio não for abandono? E se for linguagem? E se for resposta? O problema é que fomos ensinados a esperar um Deus que grita, que responde com trovões, que nos poupa da espera, que fala na hora e do jeito que queremos. E quando Ele não faz isso, a gente se desespera. Começa a duvidar, começa a se culpar, começa a pensar que está fazendo algo errado. A alma começa a secar, porque o espírito já não sente o mesmo fogo de antes. O coração começa a bater no compasso do medo, e não mais da fé. E é aí que surge a maior armadilha: pensar que Deus nos abandonou só porque Ele ficou quieto. Mas Deus não abandona os seus. Ele pode até se calar, mas jamais se ausenta. Ele pode até se esconder, mas nunca te deixa só. O silêncio de Deus tem uma pedagogia. Ele ensina através da ausência. Ele fala sem palavras. Ele molda sem mãos visíveis. Só que isso exige de nós uma fé que vê o invisível. Uma sensibilidade que reconhece a presença mesmo quando os sentidos dizem que não há ninguém por perto. Existe algo sendo gestado enquanto você espera. Existe algo sendo construído enquanto você sente que nada está acontecendo. E se você está ouvindo isso agora, é porque Deus está tentando te lembrar. Eu continuo aqui, mesmo quando você não me ouve. E talvez Ele já tenha falado com você hoje, mas de um jeito que você não percebeu. Talvez Ele falou com você naquele silêncio da madrugada que te fez chorar do nada. Ou naquele versículo que apareceu enquanto você passava a timeline sem prestar atenção. Talvez tenha sido na voz de alguém que você nem conhece direito, mas que falou exatamente aquilo que você precisava ouvir. Ou no sonho estranho que ficou martelando na sua cabeça o dia inteiro. E ainda assim, você não ligou uma coisa à outra, porque esperava trovões, mas ele veio como vento suave. Esperava fogo, mas ele se manifestou como um sussurro. Muitas vezes, não é que Deus não esteja falando. É que a dor faz tanto barulho dentro da gente, que a voz dele se perde no meio do caos interno. E você precisa entender isso agora, de uma vez por todas. Não existe ausência onde há propósito. E Deus é especialista em transformar silêncios em gestos de amor. Cada silêncio dele tem forma. Cada ausência sentida tem direção. Não é que ele não esteja fazendo nada. É que ele está fazendo algo que ainda não é tempo de mostrar. O silêncio de Deus carrega uma sabedoria que a nossa ansiedade não consegue compreender. Mas isso não significa que ele não se importa. Ao contrário, às vezes, o silêncio é a forma mais alta de cuidado. Porque ele está te ensinando a confiar sem evidência, a esperar sem entender, a continuar caminhando mesmo quando não há sinalização visível. E isso te transforma. Isso te amadurece. Isso te posiciona. É por isso que hoje você vai aprender a identificar os sinais que Deus usa para te lembrar, em meio ao silêncio, que Ele está trabalhando. Porque sim, Deus fala, mas Ele nem sempre fala do jeito que você quer. Ele fala do jeito que você precisa. E enquanto você se sente esquecido, Ele está organizando cada detalhe no secreto. E os sinais estão aí. Alguns são sutis, quase imperceptíveis. Outros são insistentes. Mas você os ignorou porque esperava algo mais glorioso, mais teatral,
mais sobrenatural. A verdade é que os sinais de Deus nem sempre vêm com luzes piscando. Às vezes, vêm como um sopro leve na consciência. Outras, como um aperto no peito. Outras ainda, como uma lembrança repentina de algo que você tinha esquecido. O que importa não é o barulho da manifestação, mas a direção que ela aponta. Por isso, fique atento. Não apenas com os ouvidos, mas com a alma. Deus vai te mostrar. E quando mostrar, você vai reconhecer. Não porque seja espetacular, mas porque será inconfundível. Porque a voz de Deus não precisa de volume. Ela carrega a verdade. E verdade não precisa gritar para ser sentida. Você está prestes a entender como o céu sinaliza quando a terra entra em crise. E esse conhecimento vai mudar a forma como você ora, como você escuta e como você espera. Porque depois de hoje, você não vai mais confundir silêncio com abandono. Você vai aprender a discernir a presença mesmo no escuro. Porque mesmo quando você não ouve nada, Deus continua sussurrando aos seus passos: eu estou aqui. A primeira forma como Deus responde quando você pensa que Ele está em silêncio é através das pessoas. E aqui não estou falando apenas de pastores, pregadores ou profetas. Estou falando de gente comum, gente que cruza o seu caminho num dia qualquer, com uma palavra aparentemente simples, mas que carrega exatamente o que sua alma precisava ouvir. É aquele conhecido que te manda uma mensagem do nada dizendo: Deus mandou te dizer que você não está só. É aquela vizinha que nunca fala muito, mas que, por algum motivo inexplicável, naquele dia te cumprimentou com um olhar mais profundo. É aquela pessoa da fila do mercado, do ônibus ou do trabalho, que solta uma frase aleatória, mas que te acerta como se tivesse lido seu coração. Deus sempre usou pessoas para falar. Ele usou Moisés, usou Elias, usou João Batista, usou Maria, usou Paulo. E continua usando pessoas hoje. A diferença é que muitas vezes esperamos uma manifestação espetacular e desprezamos o sutil. Achamos que, se não for alguém de púlpito, alguém famoso ou ungido aos nossos olhos, então não pode ser Deus falando. Só que Deus fala como quer. E muitas vezes Ele usa bocas que você jamais esperaria para entregar mensagens que você não pode ignorar. Ele usa até quem não o conhece para alcançar quem o busca em silêncio. Às vezes, a pessoa nem sabe o que está dizendo, mas você sabe. Porque na hora em que escuta, algo dentro de você se reorganiza. A dor encontra alívio. A dúvida encontra direção. A alma encontra paz. A maioria dos encontros que mudaram histórias na Bíblia começaram assim: com um desconhecido, com uma conversa inesperada, com uma frase que parecia trivial. O próprio Cristo falava com samaritanas, pescadores, coletores de impostos, mulheres rejeitadas, crianças ignoradas. Ele quebrava o esperado, o lógico, o institucionalizado, porque ele sabia que o Pai se revela onde há sede, não onde há título. Por isso, se você anda pedindo uma resposta, uma direção, uma confirmação, preste atenção nas pessoas, não na aparência delas, não na posição que ocupam, mas nas palavras que carregam. Deus pode colocar no lábio de alguém uma chave para destrancar o que está travado dentro de você. E não pense que isso é coincidência. Porque no reino de Deus, coincidência se chama providência. Aquela ligação que chega justo no momento da sua crise. Aquela mensagem com um versículo que você precisava ler. Aquela conversa que parece banal, mas que te arranca lágrimas sem esforço. Não ignore isso. Não despreze isso. Deus ainda fala com voz humana. E muitas vezes, a voz dele chega disfarçada de afeto, de consolo,
de presença. Mas é preciso humildade para reconhecer a voz de Deus na voz do outro. Orgulho espiritual fecha os ouvidos. Quem espera apenas o sobrenatural barulhento ignora o divino que se esconde no comum. E Deus tem prazer em se esconder no comum. Ele é o mesmo que nasceu num estábulo e entrou em Jerusalém num jumentinho. Ele nunca precisou de palco para ser glorioso. Ele nunca precisou de aplauso para se manifestar. E hoje, talvez ele esteja tentando falar com você através daquela pessoa que você evita, que você não considera, ou que você nem percebeu que estava ali. Porque quando estamos emocionalmente sobrecarregados, tendemos a ignorar sinais sutis. Mas Deus não vai parar de tentar. Ele vai insistir em te alcançar. E se você permitir, Ele vai usar exatamente quem você menos espera para te mostrar que Ele nunca saiu do seu lado. Então observe. Olhe com os olhos da fé. Escute com os ouvidos do Espírito. Receba com o coração de quem sabe que o céu se manifesta em detalhes. Pode ser que aquela palavra aparentemente simples de alguém hoje seja, na verdade, o eco da voz de Deus no seu deserto. E se for, não hesite. Receba, tome posse e agradeça, porque você pediu resposta e ela chegou, não com trombetas, mas com amor. Não com espetáculo, mas com exatidão. Não com glória visível, mas com graça suficiente. Porque quando Deus quer te alcançar, Ele sempre encontra um caminho. Mesmo que esse caminho seja o coração de outra pessoa que se tornou um instrumento. E isso, por si só, já é um milagre. Um sinal. O segundo sinal que Deus usa para falar quando você pensa que Ele está em silêncio são os sonhos. E aqui não se trata de interpretações automáticas, fórmulas prontas ou superstições populares. Trata-se da linguagem simbólica do Espírito. Deus fala através dos sonhos desde os tempos antigos. Ele falou com José do Egito, com o faraó, com Nabucodonosor, com Daniel, com Maria, com José, o pai terreno de Jesus. E continua falando ainda hoje com aqueles que dormem com o coração sensível, mesmo quando a mente consciente não consegue mais orar. Porque enquanto você dorme, Deus não dorme. E se Ele quiser te alcançar quando as defesas caíram, Ele usará o território dos sonhos como espaço de revelação, correção, aviso ou consolo. Há sonhos que você esquece em minutos, mas há aqueles que te acompanham o dia todo, te deixam inquieto, te fazem acordar com peso ou com leveza. Sonhos em que você vê alguém, lugares que nunca visitou, situações que parecem aleatórias, mas que carregam um eco divino que insiste em não desaparecer. Pode ser um sonho que te faz chorar, sem entender porquê. Pode ser um cenário de guerra, fuga, perda ou reencontro. Pode ser uma música que você nunca ouviu, mas que te toca profundamente. Às vezes, o sonho é claro, outras vezes, simbólico, como se exigisse um novo idioma espiritual para ser decifrado. E é exatamente isso que ele é. Uma linguagem do espírito que transcende a lógica da vigília. Deus sabe como você pensa. Sabe onde sua mente se esconde. Sabe o que a sua razão bloqueia. Por isso, quando o cansaço mental fecha os canais da escuta consciente, Ele fala quando você dorme. Ele usa imagens, sensações, movimentos oníricos para tocar sua alma num lugar que a vigília jamais alcançaria. E não é coincidência quando um mesmo sonho se repete. Não é acaso quando você sonha algo que, dias depois, se concretiza. Não é aleatório quando, ao acordar, você sente que Deus esteve ali. Os sonhos são como parábolas noturnas. Falam com imagens aquilo que seu coração não suportaria ouvir diretamente. Mas para reconhecer esse sinal, é preciso mais do que misticismo ou superstição.
É preciso intimidade. É preciso oração antes de dormir. É preciso um espírito disponível para ouvir mesmo no repouso. Muitas vezes, ao invés de pedir um milagre imediato, o que Deus quer é apenas que você durma com confiança. Porque o sono é o último lugar onde você pode fingir controle. E é nesse terreno da entrega total que Ele planta sementes que só vão florescer quando você acordar diferente. Porque há sonhos que curam, há sonhos que reconstroem, há sonhos que desarmam traumas e iniciam processos de libertação silenciosa. Deus usa o sono para te libertar de pensamentos tóxicos, para reorganizar sua memória emocional, para limpar sua mente de ruídos que a oração consciente ainda não conseguiu tocar. E o mais belo disso tudo é que, muitas vezes, Ele te visita nos sonhos mesmo quando você já desistiu de orar. Porque o Espírito Santo não depende da sua força. Ele responde ao seu quebrantamento. E quando Ele percebe que você já não tem mais palavras, Ele transforma seu sono em altar. Ele te envolve enquanto sua alma chora em silêncio. E Ele fala, não com voz audível, mas com visões, símbolos, encontros, sensações que te acordam com um novo fôlego. E quando isso acontecer, não despreze. Anote, ore sobre isso. Peça discernimento. Porque muitas das respostas que você tanto pediu já foram entregues durante o sono. O que falta é sensibilidade para reconhecer. Por isso, hoje, antes de dormir, ore diferente. Peça para que Deus te visite em sonhos. Peça para que Ele fale com você do jeito que só Ele sabe. E se vier um sonho que te impacta, não fuja. Enfrente com coragem e fé. Porque há sinais que só aparecem quando os olhos se fecham. E há respostas que só são entendidas depois que a alma acorda. Porque quando Deus quer te alcançar, nem o sono é obstáculo. Ao contrário, o sono se torna o cenário do encontro. O terceiro sinal que Deus usa quando você sente que Ele está em silêncio é a palavra. Não apenas como um texto escrito, mas como uma voz viva. Porque a Bíblia não é só um livro de histórias. Ela é um organismo espiritual, um código vivo de comunicação divina. Ela respira, ela pulsa, ela fala, mas para ouvir é preciso mais do que ler. É preciso escutar com o coração exposto. Porque muitas vezes Deus não fala com novas palavras, mas com a mesma palavra que você já leu 1000 vezes, mas nunca havia entendido do jeito que entende agora. Isso não é acaso. Isso é um sinal. Isso é o Espírito iluminando o que antes era letra para virar revelação. Talvez você esteja aí, esperando um sinal sobrenatural, enquanto o versículo que apareceu na sua tela essa manhã já carregava a resposta. Talvez você passou os olhos por um salmo antigo e sentiu um nó na garganta. Talvez alguém compartilhou com você uma passagem e aquilo ficou ecoando dentro. Mesmo que você tenha tentado ignorar, Deus fala com precisão. E Ele fala pela Escritura com uma intencionalidade que a lógica não explica. Porque a palavra é eterna, mas ao mesmo tempo profundamente pessoal. E quando ela encontra um coração quebrantado, ela deixa de ser doutrina para se tornar alívio, deixa de ser teoria para se tornar cura. É por isso que muitas vezes, no momento em que tudo desmorona, o versículo que você mais desprezou se torna o único capaz de te segurar. A promessa que parecia distante vira a âncora que te impede de afundar. A palavra esquecida vira a única que resta. E é nesse lugar de escassez emocional que a palavra se revela em toda a sua abundância. Porque o que antes era apenas informação, agora se torna direção. O que antes era capítulo, agora se torna resposta. E não importa se você decorou ou não,
A palavra tem poder de ressoar mesmo onde a memória falha, porque ela não depende da sua capacidade de entender, mas da sua disposição para crer. Deus sabe exatamente qual palavra ativar em qual momento. Ele sabe qual trecho do Evangelho vai te despertar da apatia. Ele sabe qual salmo vai te restaurar da ansiedade. Ele sabe qual versículo vai te fazer levantar da cama quando tudo parece perdido. E muitas vezes, esse versículo vem de forma inesperada. Num vídeo que você nem procurou, num devocional que alguém te mandou, num outdoor na rua, num trecho de música ou até mesmo em um flash de lembrança que você não sabe explicar. Quando isso acontecer, não pense que é imaginação. Entenda que é resposta. É o Espírito trazendo à superfície aquilo que o Pai já havia plantado em você há muito tempo. Mas isso exige atenção, exige reverência, exige tempo de qualidade com a palavra. Porque quem só lê por obrigação, não ouve. Quem lê com pressa, não escuta. Quem se aproxima das Escrituras apenas por rotina, não percebe quando Deus está falando. E é por isso que muitos acham que estão em silêncio absoluto, quando na verdade estão diante da voz que mais ecoa no universo. A voz que criou todas as coisas, a voz que acalma tempestades, a voz que chama mortos à vida e que hoje tenta de todas as formas alcançar você. Se você anda sentindo que Deus não responde, abra a palavra como quem abre uma carta que foi escrita exclusivamente para você. Porque de fato foi. A Bíblia é mais do que um livro sagrado. Ela é um espelho da alma e uma flecha do céu. Ela acerta onde nenhum conselho humano alcança. E quando Deus decide falar através dela, não há muralha emocional que resista. A palavra de Deus não negocia com o medo. Ela atravessa, ela fere para curar, ela desconstrói para reconstruir, ela silencia o barulho da dúvida e acende a chama da fé. Então hoje, antes de dizer que Deus está em silêncio, abra a palavra com a humildade de quem reconhece que talvez o problema não seja a falta de resposta, mas o excesso de ruído ao redor. Porque quando tudo estiver escuro, a palavra será lâmpada. Quando tudo parecer incerto, ela será direção. Quando você não tiver mais ninguém por perto, ela será companhia. E quando não restar mais força, ela será sustento, porque Deus não apenas falou no passado, Ele continua falando agora. E muitas vezes, a única coisa que você precisa fazer é abrir a Escritura com fome, com sede, com reverência. Porque quando você faz isso, o céu se abre, e o que parecia silêncio, de repente, se transforma em revelação. O quarto sinal que Deus usa para se comunicar quando você acredita que Ele está em silêncio, é justamente o próprio silêncio. E aqui está o paradoxo. O silêncio não é ausência de resposta. Muitas vezes, ele é a própria resposta. O silêncio é uma linguagem que só quem amadureceu na fé consegue entender. Porque, ao contrário do que parece, Deus não se cala porque desistiu de você. Ele se cala porque está te amadurecendo, te alinhando, te deslocando da dependência emocional por sinais imediatos para uma confiança sólida, profunda, fundamentada na essência e não nas evidências. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é fértil. Ele está sempre gestando alguma coisa. O problema é que a alma impaciente confunde esse silêncio com rejeição. A ansiedade distorce a percepção. E é por isso que muitos entram em crise. Porque pedem uma resposta e recebem apenas o eco do próprio clamor. Oram e sentem que não há retorno. Ajoelham e não sentem presença. Mas não percebem que essa ausência sentida é, na verdade, uma provocação espiritual. Deus está te conduzindo a um outro nível,
um lugar onde a fé não depende de emoções. Um lugar onde a confiança não se apoia em estímulos, mas em convicções eternas. O silêncio de Deus revela o quanto você está disposto a continuar crendo sem ver, a continuar orando sem sentir, a continuar caminhando sem garantias. E isso não é castigo, é refinamento. É um tipo de lapidação que só os que foram chamados para viver coisas profundas entendem. Porque Deus não desperdiça silêncio com quem Ele não deseja formar intimidade. O silêncio é o lugar secreto onde Ele trata intenções, alinha direções e prova a consistência da nossa entrega. Ele não precisa falar a todo momento. Ele é soberano até quando cala. E quando cala, está escavando um espaço dentro de você para que algo novo nasça. Muitos dos grandes homens e mulheres da fé passaram por longos períodos de silêncio divino. Jó se viu cercado de perguntas sem resposta. Davi escreveu salmos de dor, se perguntando onde estava o Senhor. Elias, depois de milagres poderosos, foi para uma caverna e só ouviu Deus no sussurro. Até mesmo Jesus, na cruz, exclamou: Pai, por que me abandonaste? Esse grito é humano, é legítimo, mas a resposta divina veio depois, quando o silêncio da morte foi rompido pela ressurreição. Ou seja, o silêncio foi apenas o intervalo entre a semente e a colheita, a pausa entre o sofrimento e a glória, o tempo necessário para que a obra se completasse. Há coisas que Deus só pode te ensinar no silêncio, porque no barulho da correria diária você não escutaria, porque na abundância de respostas você se acomodaria, porque na euforia dos milagres você esqueceria da fonte. E é no silêncio que Ele te lembra que, antes de tudo, você foi chamado para estar com Ele, não apenas para receber dele. O silêncio revela sua sede real. Ele te esvazia do ruído para te encher de essência. Ele tira o espetáculo para te dar presença. Ele remove as distrações para revelar o que está verdadeiro. E muitas vezes, o que está verdadeiro dentro de você ainda está em conflito. Por isso ele cala. Porque só no silêncio você escuta o que sua própria alma está dizendo. E aqui está a revelação mais profunda. O silêncio de Deus é um convite. Um chamado para você parar de pedir respostas e começar a viver perguntas. Porque há processos que não precisam de explicação, precisam de rendição. Deus não quer te convencer, Ele quer te transformar. E a transformação começa quando você aceita o silêncio como disciplina e não como punição. Quando você para de lutar contra o silêncio e começa a habitá-lo. Porque ali, entre as pausas, entre os espaços vazios, entre os dias sem voz, a presença dele continua intacta, firme, atenta, amorosa. Você não foi abandonado. Você está sendo refeito. No silêncio, Deus não te deixou. Ele só quer que você o encontre de outro jeito, que você pare de buscar o barulho da resposta e comece a reconhecer o som da paz. Porque quando Deus se cala, é para que sua alma aprenda a descansar. E quando você aprende isso, o silêncio deixa de ser um buraco e passa a ser uma ponte. Uma ponte entre quem você era antes e quem você vai se tornar depois. Uma ponte entre o que você queria ouvir e o que você precisa entender. O quinto sinal que Deus usa quando você pensa que Ele está em silêncio é a natureza. Desde o início, a criação foi feita para revelar a glória do Criador. O Salmo diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O vento que sopra, o mar que se agita, a chuva que cai, o sol que aquece, a lua que ilumina a noite. Cada detalhe carrega uma mensagem
que vai além do que os olhos podem medir. Quando você se sente abandonado, é na criação que Deus muitas vezes esconde respostas. Porque a natureza fala em códigos que não precisam de palavras. Ela fala pelo ritmo, pelo movimento, pela beleza e até pelo silêncio dela mesma. Você já percebeu como um pôr do sol pode te silenciar sem esforço? Como o som do mar pode acalmar pensamentos que estavam em guerra dentro da sua mente? Como o vento, de repente, bate no rosto como se fosse um toque de cuidado. Isso não é apenas biologia ou estética. Isso é linguagem. Isso é comunicação divina acontecendo sem ruído humano. É Deus lembrando que, mesmo quando você não vê respostas nos papéis, nas mensagens, nos diagnósticos, Ele ainda está presente nos ciclos que nunca falham. O sol nasce todos os dias. As estações mudam. As árvores florescem e depois soltam suas folhas. Tudo continua no ritmo que Ele estabeleceu. E isso é uma forma de dizer: eu continuo sustentando o mundo. E se eu sustento o universo, eu sustento você. Há momentos em que Deus usa a natureza para consolar. A paz que você sente diante de um rio não é apenas sensação psicológica, é espiritual. A calma que chega quando você olha para o céu estrelado não é apenas estética, é lembrança. Lembrança de que você é pequeno, mas não é esquecido. De que há grandeza ao redor de você que foi criada para manter sua esperança viva. É por isso que Jesus disse: olhem os lírios do campo, olhem as aves do céu. Eles não trabalham, não acumulam e ainda assim são sustentados. Quanto mais vocês que são filhos. O que ele estava dizendo é simples. Se você quer ver se Deus está agindo, olhe para fora. Olhe para a criação. Ela ainda floresce, ainda frutifica, ainda canta. Mas a natureza não fala apenas de cuidado. Ela fala também de processos. Porque tudo na criação tem tempo. A semente não vira árvore em um dia. O inverno não se transforma em primavera sem esperar. O fruto não amadurece sem paciência. A água não escava a rocha de uma vez, mas gota após gota. E Deus te lembra, através da natureza, que o seu processo também tem tempo. O silêncio que você sente agora pode ser o inverno da sua alma, mas a primavera virá. A terra descansa antes de florescer. A semente morre antes de germinar. O silêncio de Deus pode ser apenas o tempo do descanso necessário, o preparo invisível que vai gerar fruto na estação certa. Quando a alma entra em desespero, a natureza se torna um livro aberto. O vento sopra e você sente que algo maior te envolve. A água toca sua pele e parece que alguém está purificando suas dores. O sol brilha depois de dias cinzentos e parece dizer: há um novo começo. Deus continua te falando, só que não pela voz audível, mas pela constância do que Ele mesmo criou. E se você fechar os olhos, respirar fundo e apenas contemplar, vai perceber que há mensagens escondidas em cada detalhe. Você só precisa estar atento. A natureza não compete com as palavras. Ela as sustenta, porque Deus não precisa sempre enviar uma frase. Às vezes, Ele envia um horizonte. Não precisa sempre mandar um profeta. Às vezes, Ele manda uma chuva inesperada. Não precisa sempre te dar explicações. Às vezes, Ele te dá um pôr do sol que te arranca lágrimas sem motivo aparente. Mas não é sem motivo. É sinal. É resposta. É cuidado. Se você anda dizendo que Deus está em silêncio, saia e olhe para o céu. Caminhe entre as árvores. Escute o mar, se puder. Sinta o vento. Veja os ciclos que continuam acontecendo. Eles são lembretes vivos de que Ele ainda está aqui. Porque até a criação geme, esperando redenção.
mas ainda assim obedece ao seu Criador. E se a criação obedece, você pode confiar. Porque se Deus cuida do mundo inteiro, Ele não deixará de cuidar de você. O sexto sinal que Deus usa quando você pensa que Ele está em silêncio é o incômodo interno, aquela inquietação que parece não ter causa aparente. Aquela sensação que invade mesmo quando tudo está aparentemente sob controle. Aquele desconforto que você não consegue explicar, mas que insiste em permanecer. Muitas vezes, o silêncio de Deus é apenas um disfarce para um tipo de direcionamento mais profundo. Um movimento que começa de dentro para fora. Você não ouve uma voz, não vê um sinal externo, mas algo dentro de você começa a gritar, mesmo que em silêncio. E esse grito não é desespero, é convocação. Deus nem sempre age empurrando portas. Às vezes, Ele age mexendo com o seu interior, até que você perceba que aquela zona de conforto se tornou, na verdade, um lugar de estagnação. O incômodo espiritual não é castigo, é bússola. Deus fala também através do que te tira do eixo. E se você tem sentido esse peso no peito, essa falta de sentido no que antes era natural, essa exaustão que não passa com descanso, talvez o que está doendo não seja doença, mas chamado. Há lugares onde você já não pertence. Há ciclos que Deus já encerrou, mas você insiste em prolongar. Há vínculos, práticas, escolhas, caminhos que já não carregam mais a unção que antes havia. E Deus, em seu amor, não quer te deixar preso onde você não floresce mais. Por isso, Ele permite que o incômodo cresça, para que você perceba que algo está mudando. E esse desconforto pode vir em forma de ansiedade sem nome, vazio espiritual, desmotivação repentina, angústia sem explicação. Pode ser a oração que você não consegue mais fazer com o mesmo fervor. Pode ser a rotina que perdeu o brilho. Pode ser o ministério que virou obrigação. Pode ser o relacionamento que já não faz mais sentido. E você tenta continuar, tenta insistir, tenta agir como antes. Mas tudo parece sem cor, sem força, sem unção. E é nesse ponto que muitos entram em crise. Pensam que estão frios espiritualmente, quando na verdade estão sendo puxados para uma nova estação que ainda não compreenderam. Deus te ama demais para te deixar confortável num lugar que Ele já chamou de passado. O incômodo é o método que Ele usa para te empurrar quando você mesmo já não se move. Ele não está gritando, mas está empurrando por dentro. Está ativando alertas que não aparecem nos exames. Está permitindo que você sinta, para que você escute. Porque há respostas que não virão por palavras, mas por sensações. Há mudanças que não virão por conselhos, mas por conflitos internos. Há transições que não serão anunciadas com voz audível, mas com lágrimas inexplicáveis. E quando isso acontecer, pare de resistir. Comece a orar. Comece a perguntar: o que o Senhor quer me mostrar com isso que estou sentindo? O incômodo santo não é caos, é semente. Ele quebra, mas para abrir espaço. Ele pressiona, mas para liberar direção. Ele desorganiza o conforto para reorganizar o destino. Deus sabe que você não se move apenas por revelações doces. Às vezes, é preciso dor. É preciso aperto. É preciso um desconforto que te faça questionar tudo, para que você possa finalmente escutar a verdade. Porque enquanto tudo parece certo, você não questiona nada. Mas quando tudo começa a incomodar, você começa a buscar. E Deus usa essa busca para te reposicionar. Você não está perdido. Você está em transição. Você não está em crise sem sentido. Você está sendo realinhado. Você não está sendo castigado. Você está sendo despertado.
E esse incômodo que não passa é, talvez, o mais claro sinal de que Deus está falando. Ele está te chamando para perto. Está te chamando para mudar. Está te chamando para crescer. Mas para crescer, é preciso sair de onde está. É preciso romper com o que paralisa. É preciso deixar o que é confortável e assumir o que é verdadeiro. Se hoje você está sentindo tudo isso e não sabe o nome do que sente, ore. Peça discernimento. Peça sensibilidade. Porque talvez Deus já tenha falado, mas não com frases, e sim com sensações. E a sua alma, que é templo, está vibrando debaixo de um céu que ainda se move. Mesmo que você ache que está mudo, escute. O incômodo que você carrega pode ser exatamente a resposta que você pediu. O sétimo sinal que Deus usa quando você acredita que Ele está em silêncio é a repetição. A repetição de mensagens, imagens, versículos, temas, palavras, pensamentos que voltam como ondas. Suaves às vezes, insistentes em outras, e tentando chamar sua atenção para algo que você está ignorando. Não é coincidência quando a mesma palavra aparece 3 vezes no mesmo dia. Não é acaso quando diferentes pessoas, sem ligação entre si, te dizem coisas parecidas. Não é aleatório quando você liga um vídeo, ouve uma frase e horas depois, ouve a mesma frase em outra situação completamente diferente. Isso é alinhamento. É sinal. É um tipo de orquestração divina para romper o ruído da sua mente e fixar aquilo que Deus quer que você perceba. Deus é um comunicador intencional. Ele não desperdiça palavras. E quando repete, é porque a alma ainda não entendeu. É porque o coração ainda está distraído. É porque os olhos espirituais ainda não se abriram. A repetição é um eco da graça. É o modo como Ele insiste sem forçar. É a forma como Ele respeita o seu tempo, mas também não abre mão de te alcançar. Pode ser o mesmo versículo aparecendo de novo e de novo. Pode ser um tema que não sai da sua cabeça. Pode ser uma palavra que você nunca tinha prestado atenção e que, de repente, está em todos os lugares. Deus está te falando. Só que você ainda espera algo mais impactante, mais emocional, mais sobrenatural. Enquanto Ele já está falando através do simples, do cotidiano, do que se repete com leveza, mas com firmeza. A repetição é também uma ferramenta de confirmação. Porque muitas vezes você até ouviu, mas duvidou. Até sentiu, mas hesitou. Então Ele repete. Não por limitação, mas por amor, como um pai paciente que entende a fragilidade de um filho ferido. Deus sabe que o trauma gera desconfiança, sabe que o medo paralisa, sabe que as experiências anteriores nos tornam cautelosos. Por isso Ele não se ofende por ter que repetir. Ele repete por cuidado, porque quer que você se sinta seguro antes de dar o próximo passo. Porque quer que você tenha certeza de que não está imaginando coisas, de que aquilo que você está percebendo não é loucura, é direção. E mesmo que você tente fugir, a repetição te alcança. Porque Deus não desiste de comunicar o que é essencial. Às vezes você está tão envolvido com distrações que Ele precisa repetir até você parar. Até você se dar conta de que aquilo que está ecoando não é coincidência. É insistência divina. Ele está batendo na mesma porta da sua mente, na mesma janela da sua alma, até que você se disponha a abrir. A Bíblia é cheia de repetições. Jesus repetia verdades com variações sutis para que seus ouvintes pudessem entender. Os profetas repetiam advertências e promessas. O Espírito Santo, até hoje, repete o que é eterno: fé, arrependimento, amor, misericórdia, esperança, entrega, confiança. Quando você começa a perceber que certas mensagens estão voltando em sequência,
pare de resistir. Ore, peça discernimento, anote, reflita. Porque há algo que Deus está tentando fixar em você. Algo que você precisa aprender antes de avançar. Algo que precisa ser enraizado antes de florescer. A repetição não é atraso, é preparação. E quando você honra esse processo, você começa a notar padrões que antes passavam despercebidos. Você começa a ver o dedo de Deus em detalhes. Começa a se tornar mais sensível, mais humilde, mais disposto a seguir mesmo sem todas as explicações. Porque se Deus repete, é porque é importante. É porque Ele quer te preservar. É porque Ele está cuidando de você de um jeito silencioso, mas preciso. A repetição é o Espírito cochichando no seu interior até que a sua alma se alinhe. E quando você se rende a esse ritmo, você percebe que já estava ouvindo a resposta o tempo todo. Só não tinha parado o suficiente para perceber. Agora pare, escute, observe o que tem se repetido. Volte nos últimos dias. O que apareceu mais de uma vez? O que te tocou sem razão lógica? O que se destacou no meio do comum? Aí está. Deus já falou. E Ele continua falando. Não com novidades barulhentas, mas com verdades persistentes. Porque aquilo que é essencial, Ele sempre repete. O oitavo sinal que Deus usa quando você sente que Ele está em silêncio é a lembrança súbita. Um pensamento que vem do nada e te atravessa com força. Uma memória que você nem pensava mais, mas que volta como se tivesse vida própria. Uma cena da infância, uma conversa de anos atrás, um trecho de pregação, uma oração antiga que você fez e sequer lembrava. Deus fala também através da memória, e não da memória qualquer, mas da memória ativada no tempo certo para te curar, te realinhar, te alertar ou te lembrar de quem você é. Porque a memória, nas mãos de Deus, é uma chave espiritual. Você está em silêncio, sem direção, e de repente se lembra de algo que disse num momento de dor. Aquilo volta com força. É como se o passado piscasse na sua consciência. É Deus te fazendo revisitar, não para te aprisionar, mas para te libertar. Às vezes, você se lembra de alguém que não vê há anos e sente uma urgência de orar. Outras vezes, uma música que fazia parte da sua caminhada de fé começa a tocar na sua mente sem explicação. Ou ainda, você se lembra de algo que leu há meses e que só agora faz sentido. A lembrança, nesse contexto, é espiritual. É o Espírito puxando do fundo do seu coração aquilo que você precisava lembrar para continuar. Quando você está distraído, com medo, cansado, desmotivado, a mente muitas vezes busca refúgio no passado. Mas o Espírito Santo transforma esse mergulho numa travessia. Ele permite que você retorne não para regredir, mas para reorganizar. A lembrança de algo que você disse, viveu ou sentiu pode ser o modo como Deus te chama de volta para um lugar de aliança. Uma oração feita com sinceridade no passado tem poder de continuar ecoando hoje, e Ele pode te lembrar dessa oração para mostrar que está sendo respondida agora, mesmo que você tenha esquecido dela. Ele pode te lembrar de onde você estava quando Ele te livrou, para que você valorize o cuidado dele hoje. Pode te lembrar de uma promessa feita, de uma entrega esquecida, de um voto silencioso. E tudo isso acontece não como culpa, mas como sinal. É um resgate. É uma âncora que Deus ativa para que você não se perca completamente no presente. A mente esquece, mas o espírito não. E quando você é lembrado de algo que parecia enterrado, pare e ouça. Porque provavelmente há uma resposta ali. Há um código que só você pode decifrar.
algo que te liga à sua essência, à sua história com Deus, à sua jornada de fé que talvez você tenha deixado esfriar. E Ele, com sua graça, te lembra não para te acusar, mas para reacender. Não para te paralisar no que foi, mas para te impulsionar ao que ainda será. O Espírito Santo é mestre em usar a memória como ponte. Ele une passado e presente para revelar o futuro. Ele te mostra onde você já esteve para te lembrar de onde Ele te tirou. Ele te faz lembrar do que você sentia na presença dEle para te despertar do torpor espiritual. Ele ativa imagens, vozes, palavras, situações que pareciam insignificantes, mas que agora voltam carregadas de sentido. Porque só quem conhece o teu interior com perfeição pode escolher o que ativar na hora exata para te reconectar com Ele. E quando isso acontece, quando a lembrança vem com força e te deixa reflexivo, mexido, emocionado, não despreze. Aquilo não veio à toa. Aquilo tem um propósito. Você pediu para ouvir Deus, e Ele te responde através da memória. Porque sabe que algumas respostas você só vai entender se lembrar de onde saiu. Se lembrar de quem você era antes da dor. Se lembrar do que prometeu quando tudo estava bem. Se lembrar da forma como Ele já te sustentou em outros vales. Se lembrar da presença que você já sentiu, da voz que já te acalmou, da paz que um dia te visitou. E quando você se lembra, algo se move. Algo começa a ser reconstruído. A fé encontra ponto de apoio. A alma respira outra vez. Então, a partir de hoje, trate com reverência aquilo que o Espírito te faz lembrar. Ore sobre isso. Pergunte: por que estou pensando nisso agora? O que o Senhor quer me mostrar com isso? Qual conexão o Senhor quer que eu enxergue? E se a lembrança vier com dor, deixe que Deus cure. Se vier com saudade, deixe que Deus te reacenda. Se vier com promessa, volte a declarar. Porque quando Deus ativa a memória, Ele está resgatando o fio da conversa. Ele está dizendo: filho, eu nunca parei de falar com você. Você só se esqueceu de onde nos encontramos pela última vez. O nono sinal que Deus usa, quando você acredita que Ele está em silêncio, é a interrupção. Aqueles momentos em que tudo parecia estar seguindo um fluxo natural, mas de repente algo trava, algo muda. Algo não acontece como você esperava. Um plano que não dá certo. Uma oportunidade que se desfaz no último minuto. Uma ligação que não chega. Uma viagem que é adiada. Um projeto que, mesmo com todos os seus esforços, simplesmente para. À primeira vista, parece frustração. Parece falha. Parece que Deus está parado. Mas se você olhar mais fundo, vai perceber que por trás da interrupção há um cuidado escondido. Deus nem sempre responde com sim. Muitas vezes, Ele responde com não ou não agora. E esse não vem disfarçado de portas fechadas, cancelamentos inesperados, bloqueios que você não consegue explicar. A mente racional começa a buscar culpados. Você questiona suas escolhas, seu preparo, até mesmo sua fé. Mas, na verdade, pode estar diante de uma proteção. A interrupção pode ser o modo mais eficiente de Deus te poupar de algo que você não vê. Pode ser o modo como Ele redireciona seus passos para um lugar que você jamais teria ido se tudo tivesse saído como o planejado. O silêncio de Deus, nesses momentos, não é ausência. É interdição sagrada. Ele entra na história sem anunciar e muda o curso sem pedir permissão, porque Ele vê o que você não vê. Ouve conversas que você não escuta, conhece pessoas que você ainda não conhece. E Ele prefere te frustrar hoje do que te ver destruído amanhã. E é por isso que Ele interrompe. Ele interrompe para preservar, interrompe para ajustar, interrompe para proteger sua rota e sua alma.
mesmo que, na hora, tudo pareça perda. Muitos dos milagres de Deus começam com uma interrupção. Moisés estava conduzindo o rebanho do sogro, até que um arbusto em chamas interrompeu sua rotina. Paulo planejava ir para uma região, até que o Espírito o impediu e o enviou a outra. Maria tinha uma vida comum, até que o anjo interrompeu seus planos com um anúncio eterno. Todas essas interrupções pareciam confusas no início, mas carregavam propósito. E hoje, talvez você esteja exatamente aí, em uma pausa forçada. Um tempo que não foi você que escolheu. Uma espera que ninguém te explicou. E Deus está em silêncio. Ou melhor, Ele está interrompendo com propósito. Mas é difícil aceitar isso quando a alma foi condicionada a ver movimento como sinônimo de bênção. Se está fluindo, é de Deus. Se está travando, algo está errado. Só que a lógica do céu não segue a ansiedade da terra. Às vezes, é exatamente quando para que Deus começa a trabalhar. E o que parece atraso pode ser alinhamento. O que parece fracasso pode ser escape. O que parece impedimento pode ser impulso. Porque Deus não interrompe por capricho. Ele interrompe por sabedoria. Quando você perceber que algo está sendo barrado, não lute contra o vento. Pergunte ao Espírito: o que o Senhor está tentando evitar? O que o Senhor quer me ensinar com isso que não flui? O que precisa morrer em mim antes que essa porta se abra de novo? Porque a interrupção é a chance que Deus te dá de recalcular a rota antes que o dano seja maior. E se você insiste, pode até forçar algo fora do tempo. Mas se você ouve, se você discerne, se você honra o silêncio, vai entender que até o não de Deus é uma expressão de amor. Por isso, pare de enxergar a interrupção como castigo. Comece a vê-la como direção. Talvez essa espera, essa pausa, essa frustração esteja te impedindo de cair num lugar que você ainda não tem estrutura para suportar. Talvez esteja te posicionando para algo maior que ainda não é visível. Talvez esteja limpando o terreno antes de construir. E isso exige humildade. Exige discernimento. Exige a maturidade de reconhecer que o tempo de Deus não se encaixa nos nossos cronogramas. Ele não é obrigado a seguir nossos planos, mas Ele é fiel para cumprir propósitos eternos, mesmo que isso signifique romper com os nossos desejos momentâneos. A interrupção é um não dito com mãos invisíveis. É um redirecionamento que começa com frustração, mas termina em paz. E se você conseguir ouvir Deus no meio disso, vai entender que Ele nunca parou de agir. Ele apenas te afastou do que não era para agora, para te preparar para o que é eterno. Existem momentos em que o ambiente ao nosso redor parece pesar sobre o espírito. Você entra em um lugar e, sem explicação lógica, sente a alma se encolher. A luz parece escura, o ar parece denso, a paz parece ter sido retirada. E é nesses momentos que muitos dizem: não sinto Deus aqui. Mas será mesmo que a ausência de paz significa ausência de Deus? Ou será que, em certos lugares, Deus está presente de outra forma, não como conforto, mas como alerta? Deus não está apenas onde tudo é suave, Ele também está onde a guerra espiritual acontece. Ele é paz, sim, mas também é escudo, é refúgio, é sentinela silencioso em campos de batalha invisíveis. A presença de Deus pode se manifestar com doçura, mas também pode se manifestar com peso. Não um peso que oprime, mas um peso que alerta, que incomoda, que protege. É como quando o Espírito Santo te faz sair de um lugar sem saber o motivo.
como quando você sente que precisa orar em silêncio enquanto todos estão distraídos. Ou quando tudo em você diz: algo aqui está errado. Isso é discernimento. E o discernimento é um dos sinais mais poderosos da presença de Deus em lugares espiritualmente carregados. O Espírito Santo não depende do ambiente. Ele invade onde quer. Ele pairava sobre o caos antes da criação. Ele entrou nas casas mais simples e também nos templos mais suntuosos. Mas quando o ambiente está espiritualmente comprometido, ele não vem para fazer você se sentir bem. Ele vem para te manter alerta. E é aí que muitos confundem silêncio com ausência. Porque esperam sentir a mesma unção de sempre, mas recebem apenas um frio na espinha, um nó na garganta, uma inquietação inexplicável. Deus está ali, mas está te avisando. Preste atenção. Está te dizendo: não se acomode. Está te protegendo de ser contaminado pelo que não vem dele. Há lugares onde o espiritual foi substituído por aparência. Lugares onde essa atmosfera foi tomada por vaidade, idolatria, manipulação, ambientes carregados de palavras bonitas, mas vazios de verdade. Lugares onde há ruído, mas não há glória. Onde há movimento, mas não há espírito. E quando você pisa nesses lugares, a alma sensível percebe. A presença de Deus se revela não como celebração, mas como confronto. E esse confronto, se for recebido com humildade, pode se tornar o início de uma nova sensibilidade. Por isso, não ignore o que você sente quando entra em certos espaços. Se algo te esfria, te confunde, te aperta, não force. Deus pode estar te dizendo: esse não é o seu lugar. Ou pode estar te mandando interceder. Às vezes, você está ali não para se alimentar, mas para ser luz, para ser ponto de resistência espiritual, para restaurar uma atmosfera com oração silenciosa, com presença consagrada, com a autoridade que vem de uma vida separada. Mas isso só é possível se você estiver atento. Se você reconhecer que o incômodo é um sinal. A presença de Deus não é domesticável. Ela não se limita ao que é bonito, ao que é litúrgico, ao que é confortável. Às vezes, a presença dele te arranca da zona segura e te joga em territórios onde sua fé será a única lâmpada. E ali, no ambiente que pesa, você descobrirá que o Espírito ainda está ativo, que ele ainda fala, que ele ainda guia, e que o silêncio nesses lugares não é passividade, é estratégia. Há momentos em que Deus te planta em ambientes pesados, não para te fazer sofrer, mas para te fazer discernir, te mostrar o contraste, te ensinar a separar a atmosfera de aparência, te ensinar que nem toda emoção é presença, e nem toda ausência de emoção é abandono. Às vezes, a presença dele é seca como o deserto, porque ele quer te ensinar a depender e não a sentir. Quer te formar e não apenas te agradar. Então, quando o ambiente pesar, silencie por dentro. Respire fundo. Ore no Espírito. Pergunte: Senhor, o que está acontecendo aqui? O que o Senhor quer me mostrar? E se for para sair, saia. Se for para ficar, fique em oração. Mas nunca ignore o que o céu está te mostrando, porque em muitos momentos, o silêncio que você sente é, na verdade, a presença dele gritando para o seu discernimento. Eu estou aqui, mas de outro jeito. Chega um ponto em que o cansaço da alma é tão profundo que nem a oração sai mais. As palavras não formam frases, os pensamentos não se alinham. O espírito parece mudo. Você tenta orar, mas sente que só consegue respirar. E essa respiração, por si só, já vem carregada de peso, de um silêncio denso, de uma vontade de falar, mas sem conseguir.
É nesse estado que muitos acreditam ter fracassado espiritualmente. Acreditam que esfriaram, que se perderam, que foram esquecidos. Mas o que você precisa entender hoje é que esse lugar de silêncio interior não é o fim da sua fé. É, na verdade, a entrada para uma dimensão mais profunda do relacionamento com Deus. Uma dimensão onde nem tudo precisa ser dito, mas tudo pode ser sentido. Romanos diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que, quando as palavras acabam, Deus continua ouvindo. Porque a oração não depende apenas do som da sua voz. Ela depende da inclinação do seu coração. O gemido silencioso da alma é, muitas vezes, mais verdadeiro do que os discursos articulados. A lágrima que escorre no escuro do quarto carrega orações que nem você saberia verbalizar. E Deus, que conhece o íntimo do espírito, entende cada suspiro, cada vazio, cada dor que não se transforma em frase. Nessa fase, você não precisa forçar palavras. Precisa apenas permanecer. Permanecer em Deus como alguém que se recusa a sair, mesmo quando não sabe o que dizer. Permanecer como alguém que, embora ferido, ainda escolhe ficar. Porque fé não é só falar com convicção. Fé também é resistir no silêncio. É continuar ali, no mesmo lugar, com os olhos fechados e o coração aberto, esperando que algo volte a pulsar por dentro. É confiar que o Espírito está traduzindo suas dores em súplicas diante do trono, mesmo quando você não consegue formar uma única frase. Não se culpe por não conseguir orar como antes. O que você vivia antes era uma fase. O que você vive agora é outra. Toda alma que se aprofunda na jornada espiritual passa por esse vale. É nesse vale que as palavras cedem espaço à presença, que a eloquência dá lugar à essência, que o que importa não é mais o que você diz, mas o quanto você se entrega, mesmo em silêncio. Deus não está em busca de palavras bonitas. Ele está em busca de corações verdadeiros. E o coração quebrantado que apenas respira diante dele já é, por si só, um altar. Nesse momento, você pode apenas sentar em silêncio, colocar uma música de adoração, respirar fundo e dizer em pensamento: estou aqui. Isso já é uma oração. Você pode caminhar sem dizer nada, mas com o pensamento voltado para Deus. Isso já é oração. Você pode apenas chorar em silêncio, mas com o coração rendido. Isso também é oração. Porque a oração verdadeira é espírito, é entrega, é conexão. E a conexão não depende de vocabulário, depende de intenção. Se hoje a sua oração não sai, não desista. Fique. Apenas fique. A presença de Deus não depende da sua performance espiritual. Ela depende da fidelidade dele. E ele permanece, mesmo quando você se sente ausente. Ele abraça, mesmo quando você não consegue levantar os braços. Ele sustenta, mesmo quando você não consegue pedir socorro. Ele já está aí. E tudo o que ele espera de você é rendição. Mesmo em silêncio, mesmo com os olhos fechados e o corpo cansado. Porque para ele, o silêncio cheio de entrega vale mais do que 1000 palavras ditas sem verdade. Hoje, não tente impressionar a Deus com frases montadas. Impressione-o com sua permanência. Diga menos. Esteja mais. Fale pouco. Sinta mais. Deixe que o Espírito ore em você. Deixe que o silêncio se torne a sua liturgia. Porque há orações que só o Espírito pode fazer por você. E o que ele diz por dentro, Deus ouve por inteiro. Não é fraqueza, é profundidade. Não é frieza, é rendição. E nesse silêncio, a fé continua viva. Existem momentos em que a dor se torna tão intensa que ultrapassa qualquer forma de linguagem. Você não consegue explicar, nem justificar, nem colocar em palavras o que está sentindo.
É uma dor que não encontra tradução, uma angústia que se fecha por dentro, uma pressão que aperta o peito sem dar espaço para argumentos espirituais. E é exatamente aí, nesse ponto de colapso, que algo sagrado acontece. A dor vira oração, não por escolha, mas por esgotamento. A lágrima escorre como se carregasse o que a alma já não consegue suportar. E você se pergunta se Deus está vendo, se Ele realmente está ouvindo esse silêncio molhado que brota dos olhos quando você já não tem mais nada a dizer. A resposta é simples e definitiva. Sim, Ele está. Deus ouve lágrimas. Ele interpreta cada uma. Ele recolhe como quem coleta pérolas caídas no chão de um templo. A Bíblia diz que Ele guarda as nossas lágrimas em um odre. Isso significa que nenhuma é ignorada, nenhuma é desperdiçada, nenhuma passa despercebida. Enquanto você sofre calado, Ele está presente. Enquanto você se sente invisível, Ele te observa com ternura. Enquanto você pensa que ninguém entende, Ele traduz cada gemido com perfeição. Porque Ele não é apenas o Deus da vitória. Ele é o Deus do luto, do esgotamento, do desânimo, do chão, do colapso. E o mais poderoso disso tudo é que a dor, quando entregue, se transforma em ponte. Ela liga o seu coração partido ao trono da graça. Ela rompe camadas de resistência, quebra estruturas de orgulho, rasga fachadas emocionais, até que reste apenas você, nu diante do eterno. Sem máscaras, sem explicações, sem controle. E é nesse estado que Deus age com mais profundidade. Porque quando a dor é transformada em oração, mesmo sem palavras, o céu se inclina. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. E se sua única forma de oração hoje é chorar, então chore diante dele. Não com vergonha, mas com reverência. Porque você não está se desfazendo. Está sendo refeito. Há lágrimas que pedem mais do que 1000 orações. Há choros silenciosos que são mais eloquentes do que qualquer clamor. Há gemidos noturnos que atravessam o céu como flechas de fogo. Porque a dor, quando oferecida como sacrifício, se torna altar. Um altar onde Deus desce para reconstruir você. E nessa reconstrução, não é preciso pressa. Deus trabalha com precisão. Cada lágrima é um tijolo. Cada suspiro é uma pedra viva. Cada pausa é um suspiro dele sobre você. Não se sinta fraco por chorar. Jesus chorou. Davi chorou. Jeremias era conhecido como o profeta chorão. Paulo chorava enquanto escrevia suas cartas. O próprio Espírito Santo geme por você. O reino de Deus não é construído sobre força emocional fingida. Ele é edificado sobre corações que aprenderam a se render. E a lágrima é a linguagem da rendição. Quando você já tentou tudo, já orou tudo, já fez tudo, e só restou o choro, saiba, você está mais perto de Deus do que imagina. A lágrima sincera abre portas que a oração formal não alcança. Ela não precisa de palavras certas, nem de ambiente correto. Ela pode acontecer no trânsito, no banheiro, na fila do hospital, no chão da cozinha. Deus não exige cenário. Ele exige verdade. E a dor, quando não é disfarçada, carrega uma verdade que atrai a presença dele de forma inegociável. Você pode não sentir nada. Pode parecer que está sozinho. Mas a lágrima está falando. E Deus está ouvindo. Por isso, ao invés de fugir da dor, permita que ela ore por você. Diga: Senhor, eu não sei o que dizer, mas o Senhor está vendo. Diga: recebe esse choro como clamor. Diga: interpreta o que eu não consigo explicar. E Ele fará. Ele já está fazendo. Ele está ouvindo aquilo que ninguém mais vê. E um dia, essa dor que hoje escorre do seu rosto será testemunho.
Será a memória de uma guerra vencida no silêncio. Porque Deus sempre ouve a alma que chora com fé, mesmo quando tudo parece mudo, mesmo quando tudo parece acabado. Agora que você chegou até aqui, algo dentro de você mudou. Talvez não externamente, talvez não de forma visível, mas algo se realinhou por dentro. Você começou essa jornada procurando entender por que Deus está em silêncio. Esperava respostas, esperava barulho, esperava sinais claros, mas o que encontrou foi algo mais precioso do que isso. Discernimento, sensibilidade, profundidade. Você percebeu que Deus não grita com quem Ele quer amadurecer. Ele sussurra. Ele esconde respostas para que você aprenda a buscar. Ele silencia para que sua fé deixe de ser condicionada e passe a ser convicta. Porque a verdade é que Deus nunca parou de falar. Nós é que nos perdemos na expectativa de como Ele deveria soar. Esperamos o sobrenatural barulhento, os céus abertos em espetáculo, a confirmação explícita. Mas Deus, como um pai sábio, muitas vezes prefere ensinar você a reconhecer sua presença nos detalhes, nos sinais, no silêncio que ensina, na pausa que protege, na ausência que purifica. Ele fala nas pessoas simples, nos sonhos mais simbólicos, nos versículos esquecidos, nas interrupções frustrantes, nas lembranças que ardem, nas repetições persistentes, nos ambientes pesados, nas lágrimas que ninguém vê, no desconforto que não passa. Tudo isso é voz. Tudo isso é palavra. Agora você sabe. O que parecia um deserto era um terreno de cultivo. O que parecia o fim era reinício. O que parecia castigo era cuidado. E o que parecia silêncio era, na verdade, linguagem espiritual num nível mais elevado. Porque Deus não quer apenas te consolar. Ele quer te preparar. E para te preparar, Ele precisa te formar com uma fé que não depende de sensação, de estímulo, de confirmação humana. Uma fé que permanece quando tudo em volta diz para desistir. Uma fé que confia quando o céu parece mudo. Uma fé que fica de pé quando a alma quer deitar. Essa fé, que nasce da escuta profunda, é a única capaz de sustentar você nas estações mais difíceis da vida. O silêncio de Deus te levou à escuta interior. E a escuta interior é onde a maturidade começa. Porque quem aprende a ouvir Deus na ausência, ouve com mais clareza quando Ele fala com presença. E essa escuta não se conquista com pressa. Ela se desenvolve com entrega, com o hábito de permanecer mesmo quando tudo convida a parar, com o hábito de buscar mesmo quando não há emoção, de adorar mesmo quando não há estímulo, de declarar mesmo quando a voz falha, de ficar em pé mesmo quando os joelhos tremem. Agora você não vai mais correr toda vez que o céu parecer calado. Vai sentar, vai escutar, vai perguntar com humildade: Senhor, onde está a tua voz hoje? E vai perceber que a resposta vem de formas que antes você não reconhecia. A resposta pode vir como um sussurro na consciência, como um desconforto que te empurra para longe de onde não deveria estar, como um sonho que insiste em voltar, como um versículo que reaparece quando você menos espera, como uma palavra que alguém te diz sem saber por quê, como uma memória que arde, como uma dor que ora por você, como uma interrupção que te protege, como um vento no rosto, como um silêncio que te abraça. Tudo isso é Ele, ainda é Ele, sempre foi. Você pediu sinais, eles vieram. Só precisavam ser reconhecidos. Agora que você sabe disso, sua caminhada muda. Você vai começar a ver Deus onde antes via apenas vazio. Vai sentir presença onde antes sentia apenas ausência. Vai ouvir respostas onde antes ouvia apenas silêncio.
Porque a fé que nasce da escuta refinada não depende mais de espetáculo. Depende de comunhão. Depende de percepção. Depende de rendição. Deus continua falando. E agora, você está pronto para ouvir. Então hoje, ao final dessa jornada, feche os olhos e diga com sinceridade: eu estou ouvindo, Senhor. Mesmo que seja em silêncio, eu estou ouvindo. E essa frase, dita com o coração exposto, é talvez a oração mais madura que você já fez. Porque agora, finalmente você entendeu. O silêncio de Deus não é ausência, é intimidade.